Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria trazer com vocês uma reflexão importante, aproveitando que domingo agora foi o dia da parada do orgulho LGBT aqui em São Paulo. Acontece todo ano em junho, porque dia 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Este ano a parada trouxe como tema o envelhecer LGBT. E aí chama a nossa atenção para três pontos. Primeiro, a questão do envelhecimento, né? Isso estou falando em termos de Brasil. A questão do envelhecimento, a questão do LGBT e o envelhecer LGBT. Se a gente pensar em questão de envelhecimento, se você é idoso, se você trabalha com idosos, se você tem parentes, amigos ou pessoas próximas que são idosas, sabe do que eu estou falando. Do quão ainda é difícil ser idoso no Brasil. Por todas as dificuldades que eles passam, por violações de direitos e desrespeito ainda hoje. O idoso ele passa por dificuldades tecnológicas, dificuldades nos atendimentos de saúde, não só no espaço público, mas especialmente nos espaços privados, o medo da finitude, porque o idoso ele chega numa etapa que é inversamente proporcional, né? Então, quanto mais ele vive, menos referência ele tem. Algumas pessoas ele já perdeu ao longo da vida. Então, pode chegar a uma certa idade que quase não tem mais referências da mesma idade, da mesma realidade dele. Isso também se ele passa por outras dificuldades, ele depende do sistema de justiça, a morosidade do sistema de justiça, né, que demora para concretizar, completar um processo dele, pode ser às vezes que ele faleça antes desse processo de tão moroso que é. A questão da invisibilidade da sexualidade do idoso. E sexualidade eu não estou falando da relação sexual, estou falando da sexualidade da pessoa, da questão afetiva, o quanto essa pessoa tem a questão da afetividade. Segundo ponto, da questão do LGBT, o LGBT+. Se você se você trabalha com essa população, se você tem amigos, parentes, pessoas próximas que são LGBT, também sabe das dificuldades que eles passam. Ainda hoje, por mais que a gente fale de algumas políticas inclusivas, a gente tem uma questão de preconceito muito forte, de preconceito, de desrespeito com essa população, né? A gente ainda ouve umas piadinhas pejorativas ou uns comentários do tipo, Deus me livre, meu filho, nossa gay, etc. Não, então, nossa, dois homens se beijando, enfim, coisas do tipo. Ao meu ver, pessoalmente, existem coisas muito mais graves do que isso. Então, são coisas que a gente ainda tem que pensar, dificuldades de ter as mesmas oportunidades que as outras pessoas, etc, etc. Um medo da violência, porque a gente ainda é um país com muito histórico de violência para essa população. Se a gente pensar no terceiro ponto, que é o idoso LGBT+, ele já passou por todas as dificuldades que eu acabei de falar dos outros grupos, com o agravante do LGBT+, do idoso LGBT+. A gente dificilmente pensa num idoso LGBT+, mas as pessoas envelhecem. Se elas envelhecem, que bom, elas estão vivendo mais. Espero que com a devida qualidade e dignidade. Mas o agravante na questão do idoso LGBT é que se em 2025 a gente ainda não tem uma aceitação, um respeito pleno, imagina 60, 70 anos atrás que a configuração da sociedade era outra. Naquela época, muitos, muitas pessoas LGBT romperam com suas famílias justamente por conta de não ter essa aceitação, né, de não ter o respeito, não ter o acolhimento. Se ela rompeu com essa família, quem é a rede de apoio dela, né? Como que ela se manteve ao longo dos anos? Em termos de saúde, em termos de cuidados, em termos financeiros. Quem que é a rede de apoio hoje? A gente precisa, isso todo mundo, minimamente de uma pessoa para a rede de apoio, porque é muito difícil a gente ser sozinho. Em algum momento você precisa de ajuda por N motivos. Então, o idoso LGBT também vive com essa preocupação, além não só do medo da finitude, mas dessa finitude solitária, né? Porque quem ficou com ele ainda hoje, até hoje, na verdade, ao longo do tempo.
Então, são várias questões que ainda merecem um olhar, né, um olhar com carinho, com respeito e uma reflexão para as questões atuais. Então, é isso que eu queria refletir com vocês hoje. Espero que curtam, espero que gostem. Obrigada, tchau.